Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E nós estamos aqui hoje para mais uma aulinha. E em nossa aulinha de hoje, nós trataremos sobre um assunto muito importante, que é sobre o direito das crianças à educação. Você sabia que esse é um direito assegurado por lei? Então, se você não sabia, você vai saber sobre tudo isso e muito mais em nossa aulinha. Vamos lá? Eu sou a professora Aline, trabalho com as disciplinas de História e Geografia. Em nossa aulinha de hoje, nós estudaremos sobre o lugar das crianças. Lugar de criança é na escola. E nós destacaremos algumas leis e teremos também música, vídeo, uma coreografia super animada. Vocês não podem perder. Vamos lá comigo? Então vamos lá, pessoal, começar mais uma aulinha? E o tema da nossa aulinha é o mundo que queremos. Lugar de criança é na escola. E para a aulinha de hoje, nós utilizaremos o livro Buriti mais Geografia, as páginas 74 e 75. Se você tem o livro, pega ele para acompanhar comigo, tudo bem? Crianças, e para começar a nossa aula de uma forma bem divertida, com o astral lá em cima, eu vou convidar vocês para assistir comigo o clipe de uma música muito legal, que é interpretada pelo grupo Fit Dance Kids. É uma música que fala exatamente do tema que nós estamos trabalhando em nossa aula de hoje. Fala sobre qual é a ocupação útil das crianças. Vamos assistir comigo? Vamos lá? Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, tambor, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Giz, metiolate, Band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, tudo outra vez. Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, pelúcia, serena, craião, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. 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 Lápis. Crianças, vocês viram que legal a letra dessa música? Que coreografia legal, né? Bacana!
Vocês viram que a música começa falando que existem diversos tipos de brinquedos, de brincadeiras e que às vezes nós machucamos e precisamos de cuidados, não é mesmo? Isso é próprio da criança. E quem cuida da criança que precisa de cuidados? O adulto, não é mesmo? O refrão da música é muito legal. Ele diz o seguinte: criança não trabalha, criança dá trabalho. O que significa isso? Você acha que criança não trabalha? Será que criança só dá trabalho mesmo? Eu acho que criança tem um trabalhinho muito especial. O que vocês acham? Sim, o estudo, né, ir na escola, construir a base para ser um futuro cidadão amanhã é um trabalho. E essa é a ocupação útil das crianças, né? Então, você não concorda comigo que criança trabalha? A música vem mostrando para nós, então, pessoal, de uma forma lúdica, muito divertida, que crianças requer cuidado por parte dos adultos, por isso o refrão dá trabalho, e isso significa que a criança precisa de atenção, precisa de cuidados, precisa ter direitos. E eu vou falar dessa questão um pouquinho mais para frente, você vai entender, tudo bem? E é preciso lembrar, pessoal, que a criança não é um adulto em miniatura. Ele é um ser humano em formação, ele está em processo de crescimento, amadurecimento e aprendizados até atingir a fase adulta, quando ele irá se tornar responsável pelas suas próprias atitudes, certo? Crianças, no livro de vocês, na página 74, tem um texto muito interessante falando sobre o lugar da criança. E o lugar da criança é na escola. Acompanhem comigo. Todas as crianças têm o direito de ir à escola e de receber educação básica de qualidade. Mas no Brasil e em outros países, esse direito não é respeitado. Muitas crianças não frequentam a escola porque não encontram vagas ou porque não existem escolas onde elas moram. Além disso, muitas crianças não frequentam a escola porque precisam trabalhar para ajudar no sustento da família. Então, pessoal, nós temos aqui logo abaixo uma imagem de uma escola, né, que é a Escola de Educação Infantil no município de Tucumã, estado de Paraná, em 2016, no ano de 2016. Então, o que esse texto vem falando para nós? Que é direito de toda criança ter acesso à escola. E isso é um direito garantido por lei. Tem a Constituição, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que garantem esse direito. Então, se a criança precisa de frequentar a escola e não encontra vaga, é um direito dela ter acesso à escola. O poder público tem que encontrar alguma forma para oferecer essa vaga à criança. A Constituição, criança, diz que é um direito público subjetivo. O que significa isso? Que se não tem vaga na escola regular, o poder público tem que conseguir uma vaga para essa criança, nem que seja pagar uma bolsa para ela em uma escola particular. E isso significa direito público subjetivo, tá certo? E, pessoal, o texto vem falando também que esse direito não é respeitado aqui no Brasil e em vários outros países, que existem crianças fora da escola, que existem crianças trabalhando e isso não pode. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que existem leis que asseguram o direito da criança ser criança. O que significa isso? Da criança frequentar uma escola, da criança não ter que trabalhar, porque a criança, nesse período da vida dela, ela precisa se desenvolver com saúde, com qualidade, com assistência, e tudo isso é assegurado a vocês, tudo bem? Crianças, na página 75 do livro de vocês, Buriti Mais, tem algumas questõezinhas para a gente responder sobre esse texto que nós acabamos de ler. A primeira diz o seguinte: o texto menciona um direito de todas as crianças. Qual é esse direito? Agora ficou muito fácil.
Registra aí para mim no seu livro ou no seu caderno. Número 2. De acordo com o texto, esse direito é respeitado? Eu comentei isso com vocês. Será que o direito das crianças de terem acesso à educação é respeitado? Por quê? Aí você vai justificar para mim. Você vai dizer por que ele é respeitado ou por que ele não é respeitado. Tudo bem? Número 3. Em sua opinião, o que deve ser feito para que todas as crianças frequentem a escola? Converse sobre isso com algum familiar seu e responde aí para mim, tudo bem? Porque essa resposta é uma resposta pessoal, tá certo? Crianças, vocês se lembram que eu havia falado para vocês que existem leis que protegem a criança e o adolescente, que asseguram os seus direitos? Então, eu trouxe aqui para vocês qual lei é essa. Antes do ano de 1990, isso há 30 anos atrás, foi criado um documento que se chama ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E a Lei Maior ofereceu as bases para que essa lei fosse criada. Foi a Constituição Federal de 1988. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque antes dessas duas leis, os direitos das crianças e dos adolescentes não eram respeitados. Não haviam leis que protegessem o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento integral, que não asseguravam os seus direitos. Então, a Constituição foi o primeiro passo para a criação de leis como o ECA, que protegem as crianças. Antes desse período, pessoal, existiam leis que tinham um caráter punitivo. O que significa isso? Elas visavam apenas proteger a sociedade e não as crianças de menores infratores. O que é isso? São as crianças que praticavam crimes, né? Então, eram leis que só puniam, elas não protegiam vocês. Então, com o ECA, com a Constituição, nós temos então essa inovação no campo da infância e da adolescência que protegem e cuidam das crianças. Tudo certo? Crianças, e tem um órgão que se chama Conselho Tutelar que fiscaliza todas as ações para ver se os direitos das crianças e dos adolescentes estão sendo cumpridos. Vocês já viram que muitas vezes na escola falam que a criança que está faltando demais, que está tendo problemas de acesso à escola, que vai enviar para o Conselho Tutelar? Então, o Conselho Tutelar fiscaliza e cuida para que vocês tenham esse direito respeitado e assegurado. Então, pessoal, a gente está falando tanto em criança, em adolescente, você sabe até qual idade você é considerado criança e qual idade é considerado adolescente? Então, essa questão ela é regulamentada pelo ECA. Ela diz o seguinte, que crianças são aquelas pessoas que têm de 0 a 12 anos. Então, se você tem de 0 a 12 anos, você é considerado uma criança. E dos 12 aos 18 anos são adolescentes. Tudo bem? E, pessoal, uma questão muito importante também. Com essa lei, ficou assegurado que no Brasil o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Mas tem algumas exceções que respeitam o desenvolvimento da criança, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Tudo bem? Agora, eu vou convidar vocês para assistir um videozinho de uma figurinha que também, recebeu pozinhos mágicos e ganhou vida. E ela vai se apresentar para vocês. Vamos acompanhar comigo? É uma figurinha muito sapequinha que vai falar direitinho o que é esse danado desse ECA. Vamos ver comigo? Vamos lá? Oi, sou o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tenho 30 anos de idade. Asseguro proteção integral às crianças e adolescentes, que são sujeitos de direitos. Reafirma a responsabilidade da família, sociedade e Estado de garantias, condições para pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes, além de colocá-las a salvo de toda forma de discriminação, exploração e violência. Crianças, vocês viram que legal dessa figurinha, né, do ECA, se apresentando para vocês? Essa é a lei
que protege e assegura os seus direitos. Então é muito importante ficar atento a ela, tudo bem? E agora, crianças, eu quero convidar vocês para assistir um videozinho que mostra direitinho quais são os direitos das crianças assegurados pelo ECA. Vamos assistir comigo? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. ECA. 3 letrinhas que há 30 anos existem para defender os direitos das crianças e adolescentes do Brasil. Isso foi possível graças ao esforço de várias pessoas especiais que batalharam para transformar a realidade infanto-juvenil no país. E assim, no dia 13 de julho de 1990 foi publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir que crianças e adolescentes tenham com prioridade absoluta direito à vida, à saúde, à alimentação, direito à educação, ao lazer, profissionalização, direito à cultura, ao respeito e dignidade, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de protegê-los de toda forma de negligência, exploração e violência. Para que essa proteção aconteça e o ECA seja cumprido, diversos times unem esforços. Conselho Tutelar, Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais da Criança e do Adolescente, Ministério Público e Justiça da Infância e da Juventude, além de entidades governamentais e não governamentais, pois acreditam que cuidar das crianças e dos adolescentes é construir um Brasil melhor. Crianças, vocês viram que interessante esse vídeo? Olha, são 3 letrinhas muito importantes, que é a sigla, né, da lei que protege vocês, né, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que esse vídeo vem trazendo para nós? Que toda criança e todo adolescente tem direitos. Direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, tem o direito de brincar, direito à saúde. Por exemplo, quando você ainda está dentro da barriguinha da mamãe, o seu direito já está sendo assegurado, porque a mamãe tem direito ao médico, ao acompanhamento, ao pré-natal. Quando você nasce, você tem direito à assistência ao pediatra, que é o médico que cuida das crianças, não é mesmo? Toda criança, pessoal, tem direito ao convívio familiar, a ter uma família, a ser educada, né? Tem direito à qualificação para o mercado de trabalho, tem direito à cultura, ao esporte, ao lazer. E é proibido o trabalho para crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. Vocês viram que eu havia falado 16 anos? Então, é porque existe uma exceção, que é o caso dos menores aprendizes, que está previsto na lei. Como que funciona isso, professora? Nesse caso, a criança trabalha, mas é assegurado a ela o direito de acesso à educação, ela tem horários especiais e as atividades que ela pratica precisam ser compatíveis com o seu desenvolvimento, tá certo? Crianças, agora eu quero convidar vocês para assistir um vídeo super legal que mostra para nós que a vida é como um relógio, que tem hora para tudo. Hoje você irá estudar, amanhã, como adulto, você vai ter tempo de sobra para trabalhar. Vamos assistir comigo? Vamos lá? A vida é como um relógio, tem hora para tudo: comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca. Ele tem apenas 9 anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola. João não é o único. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança.
Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros: ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza. Uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam o senso de responsabilidade. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Ele atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Criança que trabalha com lixo fica exposto ao sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação nos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos como o veneno podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Nas ruas, pode ser vítima de violência, ter acesso às drogas. Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. O Carlos, amigo do João, de 15 anos, é aprendiz no escritório de uma cooperativa. Ele divide seu tempo entre a escola e o programa de aprendizagem, uma experiência de convivência no ambiente da empresa e qualificação profissional. Esta é uma estratégia que tem ajudado na erradicação do trabalho infantil, assim como a educação em tempo integral e a inserção das famílias nos programas de geração de renda. Outras atitudes também são fundamentais: não adquirir produtos e serviços de crianças, acompanhar a frequência escolar, fiscalizar e denunciar. O educador também pode contribuir. É possível trabalhar o tema em sala, debater causas e dados do município, propor dinâmicas, resgatar antigas brincadeiras, inserir pais e alunos nas ações, levantar os motivos da evasão e indicar publicações e sites sobre o assunto. O tema está na pauta da ONU, que prevê eliminar o trabalho infantil até 2025. Cada um de nós pode lutar por esse propósito e ajudar a transformar a realidade do João e de milhares de crianças e adolescentes. É preciso respeitar os ciclos da vida, seguir o relógio do tempo e fazer da infância uma etapa plena e feliz, capaz de formar cidadãos mais conscientes de direitos e deveres. Crianças, vocês viram que legal esse vídeo? Quanto ele esclarece sobre os direitos das crianças e dos adolescentes? Então, ele mostra a história do João, uma criança que tem apenas 9 anos de idade e que trabalha duro no campo. O vídeo diz que ele trabalha às tardes, né? Então nós podemos supor que ele estuda pela manhã e à noite ele está tão cansado que ele não consegue fazer as tarefas, ele não consegue acompanhar as atividades que são desenvolvidas na escola, não é mesmo? Então, para evitar situações como essa, é que foi criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para assegurar à criança o direito de ser criança, ou seja, de brincar, de ir à escola, né? Mas eu preciso fazer um alerta muito importante. O fato de o ECA existir não significa que você, criança, deve só ficar estudando e brincando. Existem algumas ocupações pontuais na família que é muito importante que as crianças façam. É importante e desejável. São tarefinhas pontuais em que vocês ajudam a família. E essas tarefinhas são importantes porque elas não prejudicam o desenvolvimento de vocês e preparam vocês para o futuro. Então, como assim, professora? Você pode ajudar a mamãe e papai lavando uma louça, arrumando o jardim, arrumando o seu quarto, a sua cama, não é mesmo? São ações sem risco
que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam o senso de responsabilidade, assim como diz no vídeo, não é mesmo? Então, tem algumas tarefas que você pode e deve, porque quando a gente vive em uma família, se você deixa tudo, por exemplo, só para uma pessoa, vamos supor que tudo na sua casa é a mamãe que faz, ela vai ficar sobrecarregada, não vai? Vai ficar cansada. Então, compartilhar os afazeres de casa, né, os afazeres domésticos, ajudar, é muito importante, porque aí, por exemplo, se cada um faz alguma tarefinha, papai ajuda, mamãe ajuda, criança ajuda, vai sobrar mais tempo para vocês assistirem um filme em família, para vocês brincarem em família, para vocês terem aquele momento de lazer com a família de vocês, não é mesmo? Então, isso é muito importante. Agora, pessoal, no Brasil eu já falei para vocês que o trabalho para menores de 16 anos é proibido. Mas por quê? Vamos entender por quê? O vídeo mostra isso para a gente direitinho. Porque trabalhos pesados, né, trabalhos que adultos realizam, podem comprometer a saúde e o desenvolvimento das crianças. Mas como assim? Esses trabalhos, pessoal, podem atrapalhar o ciclo de desenvolvimento das crianças. Por exemplo, a criança que carrega peso, ela pode ter problemas de coluna, ela pode ter problema na formação dos seus ossinhos, porque, como eu já falei para vocês, a criança ela está passando por um processo de formação. Ela ainda não é um adulto, ela não é um adulto em miniatura, né? Crianças que manuseiam produtos químicos podem ter problemas de pele, de respiração. As crianças que ficam nas ruas catando latinhas recicláveis, vendendo bala nos sinais, elas podem ter contato com a violência, com drogas. Então, elas precisam ser protegidas dessas questões que podem atrapalhar o seu desenvolvimento, tá certo? Pessoal, e voltando à questão que eu falei para vocês, que existe uma exceção para que as crianças possam trabalhar, o vídeo mostra direitinho um amiguinho do João, né, que trabalha como menor aprendiz, e esse trabalho é regulamentado por lei em uma empresa, né? E existem normas especiais que ele cumpre. Ele tem 15 anos, então ele tem mais de 14 anos, porque o trabalho como menor aprendiz é permitido para maiores de 14 anos, né? E ele segue regras especiais e não perdeu o seu vínculo com a escola, né? Então, para combater o trabalho infantil, gente, é muito importante nós estudarmos sobre ele, sobre as causas dele. Nós precisamos ficar atentos, porque existem, inclusive, auxílios do governo, né, auxílios sociais como Bolsa Família, para assegurar exatamente que a criança vá à escola. Eu não sei se vocês sabem, mas quem tem o Bolsa Família e falta sem justificar, pode até perder esse benefício. Então, existem já algumas ações nesse sentido para garantir o direito à educação das crianças, tá certo? Então, pessoal, lugar de criança é onde? É na escola. O trabalho das crianças nesse momento, então, é qual? Se você respondeu estudar, está certinho. Não esquecendo de ajudar em casa com aquelas atividades pontuais, né, que não atrapalham o seu desenvolvimento, né? Ajudar o papai, a mamãe, os irmãos, tá certo? Então, pessoal, como o próprio vídeo diz, é preciso respeitar o ciclo da vida. O momento de trabalhar, fiquem tranquilos, ele vai chegar e vai ter muito tempo para você trabalhar, tá certo? Crianças, o livro Buriti Mais Geografia de Vocês traz um texto apoio muito interessante que eu trouxe um trechinho aqui para compartilhar com vocês. E ele diz o seguinte: ele nos informa sobre a situação do trabalho infantil no Brasil atual, no Brasil de hoje. E o texto diz o seguinte: o trabalho no Brasil é proibido para menores de 14 anos. E desta idade até os 15 anos só é permitido na condição de aprendiz. Lembram que eu falei para vocês sobre os menores aprendizes? Também apareceu no vídeo que nós assistimos, não é mesmo?
Entre os 16 e 17 anos, o trabalho é liberado, desde que não comprometa a atividade escolar e que não ocorra em condições insalubres e em jornada noturna. Então, são regras especiais a que esses menores aprendizes têm direito, né? E para trabalhar, eles precisam seguir essas regras. O que é condições insalubres? São condições que coloquem em risco a vida e a saúde dessas crianças. E jornada noturna é o trabalho que ocorre no período da noite, tá certo? Campanhas focam o combate às 4 piores formas de trabalho infantil. Eu acho isso aqui muito importante porque o vídeo destacou o trabalho doméstico e o trabalho do campo, certo? Como os principais trabalhos que as crianças desenvolvem. E aqui esse textinho traz mais alguns, né? Ele destaca o doméstico, né? Mas também o urbano, que é aquele praticado nas ruas, né? Que as crianças ficam nos sinais pedindo, vendendo bala, lavando vidro de carro, catando recicláveis, né? Na agricultura, que também já foi destacado no vídeo anterior, especialmente o trabalho com agrotóxicos e o trabalho infantil no lixo, né? Porque tem muitas crianças que vão para os lixões ajudar a catar lixo e esse trabalho é extremamente prejudicial, porque você não sabe o que tem no lixo, né? Pode ter caco de vidro, pode ter produto químico, nossa, é uma série de produtos que podem atrapalhar, podem machucar e comprometer o desenvolvimento das crianças, tá certo? Crianças, e agora chegou aquele momento muito especial a gente colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Vamos ver se você realmente compreendeu o que eu expliquei para vocês nessa aulinha. Vamos lá? E o trabalhinho é o seguinte: eu fiz uma adaptação de uma atividade que estava lá no livro de vocês. A atividade era para ser realizada em grupos, mas como nós não estamos podendo nos reunir, então vocês vão fazer em casa, tudo bem? Olha só, vocês vão fazer um painel de imagens mostrando que lugar de criança é na escola, né? Quais são as etapas para você fazer esse trabalhinho? Você vai procurar imagens que mostrem crianças na escola em diversas atividades, estudando, brincando, lanchando, fazendo atividades físicas e outras que eu não falei aqui que você encontrar, tá certo? E você vai colar essas imagens em uma cartolina. Se você não tiver cartolina, você pode unir folhas de papel em branco, você pode unir as folhas do caderno e montar o seu cartaz, tá certo? Depois você vai tirar uma foto bem bonita e mandar para mim, tá bom? Eu vou ficar esperando. Crianças, nós estamos terminando a nossa aulinha e nessa sessão eu trago para vocês as referências, que são os endereços de onde eu busquei e pesquisei o material para compartilhar com vocês. Se alguém quiser ter acesso a um vídeo, a lei, ao ECA, a Constituição, está tudo aqui para vocês, tudo bem? Crianças, e para finalizar a nossa aulinha de uma forma bem descontraída, bem divertida, eu gostaria de convidar vocês para a gente assistir novamente a música e a coreografia do grupo Fit Dance Kids. Eu achei ela muito legal. Vamos lá então. Quem quiser tirar uma fotinha ou gravar um vídeo dançando essa coreografia tão legal, fique à vontade. Vamos terminar então a nossa aulinha movimentando como as crianças gostam. Vamos lá? Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta,
Crianças, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho o tema que nós estudamos, que vocês tenham compreendido que toda criança, todo adolescente tem direito à educação e que é muito importante sabermos que criança não pode trabalhar, né? Criança tem que estudar. Essa é a ocupação útil das crianças. Estudar, brincar e não esquecer que crianças podem e devem colaborar com as atividades que são realizadas em família, aquelas que não prejudicam o desenvolvimento infantil. Por exemplo, as crianças podem ajudar a mamãe a lavar a louça, a arrumar a sua própria cama, a arrumar o seu quarto, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha, que tenham aprendido bastante. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha.